sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 6º ano do Colégio Emaús. 6º ano, vamos então falar hoje sobre os fenômenos químicos relacionados ao seu corpo, ao corpo humano, pessoal. É uma aula muito legal e a gente vai entender que o nosso corpo ele só funciona graças a esses fenômenos químicos, a essas transformações químicas. A cada instante, neste exato momento, dentro do seu corpo, está acontecendo aí um fenômeno químico. É muito legal. Então, nós vamos então para a página 240. Página 240, aqui falando ainda um pouquinho sobre a equação química, né, que a gente já aprendeu, e as transformações químicas em a nossa vida. Pessoal, a própria vida, o surgimento da vida, e o que eu estou dizendo, vida, são todos seres vivos. É resultado de um fenômeno químico, tá bom? Aí existe uma teoria, né, que explica como que a vida surgiu. A primeira vida, a primeira característica, o primeiro resquício de vida. E é resultado justamente de um fenômeno químico. Então, óbvio que em todos os seres vivos vai acontecer aí esses fenômenos químicos dentro deles. Então, desde nós mamíferos, né, aos insetos, animais marinhos, animais que voam, todo ser vivo, pessoal, há dentro dele, para ele funcionar, né, para ele conseguir enxergar, para ele defecar, para ele se alimentar, respiração, fenômeno químico. Então, é uma teoria muito interessante, né, que diz o profissional que escreveu essa teoria, né, de como que a vida surgiu, ele era inclusive um químico. Químico é o profissional que estuda a química. É o que a gente está falando um pouquinho. Então, vamos então iniciar a nossa aula. As transformações químicas ocorrem continuamente ao nosso redor, em toda a natureza, inclusive no nosso corpo. Mesmo sem saber o nome das substâncias envolvidas nas transformações químicas, podemos perceber a importância da química em nossa vida cotidiana. Respira aí. Respira. Respirou? Transformação química. Você está retirando aí o oxigênio da atmosfera, do ar, e está expelindo CO2. Viu que gerou aí uma substância, né? Não existia o CO2. Você respirou o oxigênio e liberou o CO2, fenômeno químico, né? A respiração. Por outro lado, existe a fotossíntese, também aí um fenômeno químico, é ao contrário da respiração. Os dois fenômenos mais importantes do planeta Terra, pessoal. Só existem seres vivos aqui habitando graças a esses dois fenômenos, fotossíntese e respiração. É claro também que o Sol, né, a luz solar, tem um papel importante para a sobrevivência dos seres vivos aqui. Mas percebam, lembram que só existe fotossíntese se tiver luz solar, não é mesmo? Pois é. Então, olha só, o nosso corpo é constituído por um grande número de substâncias químicas que reagem entre si constantemente, proporcionando nossos movimentos, nossos pensamentos e nossas emoções. As próprias sinapses, pessoal. O que é sinapse? O movimento, a comunicação de um neurônio para o outro. Lembra das células que compõem o nosso corpo? As células do sistema nervoso, que estão lá dentro do nosso cérebro, nosso cerebelo, os órgãos que fazem parte do sistema nervoso. As células que fazem parte dele são chamadas de neurônios, e a sua comunicação é um fenômeno químico, né? É uma comunicação de uma célula com a outra. Só pode ser possível através da química, né, entre essas duas células. Muitas das substâncias são transportadas para todo o corpo pelo sangue, que
que circula nas veias e nas artérias, as quais constituem o sistema circulatório. Então, olha só que legal. Temos aqui o nosso sistema circulatório ou sistema cardiovascular e o coração bombeando, não é mesmo? O coração bombeando aí para os vasos sanguíneos, que são veias e artérias. O que acontece na respiração? As trocas gasosas que acontecem lá no pulmão, né, passa aí as moléculas, tanto o oxigênio, quando a gente respira, quanto o CO2, quando a gente expira, tá bom? É um processo que a gente vai entender um pouquinho mais nas aulas de anatomia, né? Nas aulas de biologia humana. Então, olha só, as principais transformações, existem várias, né? A gente vai aprofundar aqui um pouquinho nas transformações relacionadas no processo de digestão, tá bom? Bom, as primeiras etapas. O que acontece? Quando a gente vai se alimentar, né, a gente leva o alimento até a boca. Óbvio, você pega um biscoito, a primeira coisa que você faz é quebrar ele com um dente. Então, você pega um biscoito, coloca na boca, você quebra ele com um dente. Aí uma transformação física, porque você pegou o biscoito, você só diminuiu ele. Você alterou o biscoito? Não. Tá? Então, na digestão, vai ocorrer só transformação química? Não. Pode ocorrer também a transformação física, só que é primária. Tá? Ou seja, é a primeira que vai acontecer lá na boca. Então, olha só, a digestão começa na boca, com o processo de mastigação. A trituração dos alimentos é, então, uma transformação física. Foi o que eu acabei de falar com vocês. Tá? A saliva produzida pelas glândulas salivares anexas ao sistema digestório emudece o alimento, torna ele úmido na boca e isso facilita o processo de digestão. Então, a saliva ela umedece o alimento, ficando mais fácil para começar o processo de digestão, que aí vai ser transformação química pura, né? Porque vai alterar totalmente o formato do alimento. Enquanto a gente está mastigando, está só mastigando, né? Tá só quebrando o alimento em partes menores. Mas começou o processo de digestão pela própria saliva, tá bom? Ah, Renan, a saliva está na boca e você falou que há transformação física na boca. A transformação física só ocorre no ato de mastigar, na trituração. Logo em seguida, a saliva começa a auxiliar aí o processo de digestão, que vai ser considerado uma transformação química. Após, então, passar pelo esôfago, que é um tubo que conecta a boca ao estômago, aqui, ó, o alimento chega a esse órgão, ao estômago. Aqui continua o processo de transformação química, o processo de digestão do alimento que nós ingerimos. Ele entra em contato com um ácido do estômago, chamado de ácido gástrico. O alimento é quebrado em partículas menores. O pâncreas é outra importante glândula anexa do organismo que auxilia na digestão de diversos nutrientes. Olha só, Renan, aqui está falando que o alimento é quebrado em partículas menores, então é uma transformação física? Não. Sabe por quê? Porque aí o alimento ele já alterou totalmente seu formato e está já dentro do estômago, com a ação ainda do ácido do estômago, né? Do ácido gástrico. Ou seja, está alterando totalmente seu formato. Beleza? Então aí já é transformação química pura. Posteriormente, o fígado, né, é outra importante glândula anexa. Anexa é auxiliar ao sistema digestório e é muito relevante para o nosso organismo. Ele é responsável por metabolizar os medicamentos que tomamos quando estamos doentes e além de muitas outras funções. A vesícula biliar também participa do processo digestório. Pessoal, uma curiosidade aqui, metabolizar é quebrar, digerir, beleza? Em seguida, o alimento começa a se transformar no bolo alimentar. Percebam que ele mudou até de nome, não é mesmo? Vamos supor, você não comeu um biscoito?
Aqui a gente não pode chamar de biscoito mais. Virou um bolo alimentar. Ele virou uma massa totalmente diferente. Então, fenômeno químico, né? Mostrando aí o quanto que mudou. Em seguida, para o intestino delgado, que juntamente às substâncias produzidas pelo pâncreas e pela bile, continua quebrando as proteínas, os açúcares e as gorduras que ingerimos durante a refeição. Neste momento, os nutrientes e as vitaminas, os minerais, começam a ser absorvidos pelo organismo. A etapa final da digestão acontece no intestino grosso, que é responsável por retirar a água do bolo alimentar. Ele vai tornando o bolo alimentar menos úmido, tá bom? Ele retém ela e para transformar aí no bolo fecal agora. Então ele novamente se transforma, que é nada mais nada menos do que a própria fezes, que a gente elimina. Então, fenômeno químico puro, pessoal, tá bom? Purinho. Toda transformação química durante o processo de digestão. Para que a nossa digestão aconteça com mais eficácia, é muito importante ingerir alimentos ricos em fibras, como as frutas, legumes e verduras. Além disso, para um bom funcionamento do organismo, é necessário que sejam ingeridos nutrientes como vitaminas e minerais. Aí alguns exemplos aí que o livro traz para a gente sobre ter uma alimentação melhor, e o seu corpo trabalha de uma forma mais eficiente, ingerindo aí essas frutas rico em fibra, tá bom? Muito importante também se alimentar sempre desses alimentos saudáveis. A fibra, pessoal, é proveniente principalmente de fruta. Por exemplo, mexerica tem muita fibra. Ao contrário do biscoito, por exemplo, né, quando vem sofrendo ação aí das enzimas que vão auxiliar o processo de digestão, o biscoito vira uma massa, uma gordura pura, e ele derrete todinho, né? Geralmente a maioria dos biscoitos eles derretem. Agora a fruta não. A fruta contém fibra e ela é excelente para aí auxiliar no processo de digestão. Ela não derrete toda igual um biscoito, tá? Aí uns exemplos, uns minerais aí que são extremamente importantes para o funcionamento eficaz do seu corpo, tá bom, pessoal? É muito importante manter uma alimentação saudável. Aí a vitamina C, podem fazer a leitura aí em pratos limpos, tá bom? Presente muito nas laranjas. Aí um resuminho final falando aí sobre a presença da química em nossas vidas, o quanto que ela é influente no nosso cotidiano, os fenômenos químicos, tá bom? Muito importante para as indústrias também. O próprio combustível que nós utilizamos é resultado de fenômenos químicos, tá bom? A própria combustão. O carro só consegue andar se gerar combustão, não é mesmo? A utilização também no campo, ou seja, nas lavouras, onde há produção em grande escala dos alimentos, como a soja, o arroz, né? Principalmente no Brasil, né? Que há um grande incentivo à agropecuária, ou seja, há uma escala enorme de produção de grãos, principalmente a soja, pessoal. Como que eles fazem para produzir tanta soja? Utiliza a química. E para isso eles criam pesticidas, fertilizantes, produtos químicos, tá bom? Que são importantes para o plantio, né? Eles garantem aí a sobrevivência, né? O crescimento dos grãos em uma escala muito maior e mais saudável, tá bom? Só que por outro lado, principalmente os pesticidas, tá bom, pessoal? Eles em excesso podem gerar um grande dano também ao ecossistema. Porque quando ocorre uma chuva, por exemplo, a água acaba levando, lixiviando todo
os fertilizantes químicos, os pesticidas em excesso. Mas é muito importante também entender a importância desses produtos químicos para o nosso cotidiano, principalmente para o Brasil, que há um grande número, né? O Brasil ganha muito dinheiro na agroindústria, produção do leite, produção de café, produção de soja, entre outros aí, elementos relacionados aos grãos, a agroindústria de modo geral. Surge então um conceito muito importante que é chamado de sustentabilidade. A gente vai aprofundar também com mais calma nos outros anos, tá bom? Em uma outra oportunidade. Mas podem fazer a leitura também aí deste um pouco mais. E as transformações químicas do planeta Terra vai para a próxima videoaula. Façam as questões, aí as 3 primeiras questões de completar. Questão 7, 8, 9, 13 e 14. Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.